Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar o chamado princípio da gratuidade das ações coletivas. De cara, eu quero tecer só na verdade, passar para vocês uma crítica que parte da doutrina faz a esse princípio da gratuidade. Muitos autores sustentam que o princípio da gratuidade não deveria estar presente no nosso sistema jurídico, porque ele fomenta a propositura de ações e isso gera uma grande gama de litígios que, por vezes, você não consegue resolver. Então, há quem entenda que se as ações coletivas deixassem de ser gratuitas, isso melhoraria a prestação jurisdicional. A minha opinião é diversa. Eu entendo a premissa, concordo com a premissa que, sendo as ações gratuitas, é óbvio que você vai ter mais litígios, você vai fomentar a propositura de ações e, na minha experiência em tutela coletiva, eu vejo muitas ações mal propostas, principalmente ações populares, mas eu vou trabalhar com o princípio do acesso à justiça. Pelo princípio do acesso à justiça, se eu colocar um valor tão alto, isso vai afastar, obviamente, os atores principais, os primordiais. Nada obstante, se você começar a cobrar por ação coletiva, você pode inviabilizar a atuação da Defensoria e a atuação do Ministério Público, que são entes públicos que não estão sujeitos, não estão jungidos a recolher custas. Tudo bem? Então vamos lá. Feita essa introdução meramente crítica, vamos ao nosso sistema do que tange a gratuidade. E eu falo aqui da gratuidade para a propositura da ação. Tudo bem? Aquela grande questão sobre o regime das despesas processuais, ela requer um vídeo específico para enfrentar o tema. Tudo bem? Aqui eu vou tratar da propositura e vou trazer um questionamento que é muito, muito importante. Fechou? Então vamos lá. Regra geral no microsistema da tutela coletiva. Regra geral. As ações coletivas são gratuitas. Professor, qualquer uma, as ações coletivas são gratuitas. Exceto quando houver a comprovação da má-fé. Se o autor coletivo propuser uma ação coletiva atuando de má-fé, obviamente, ele vai ser instado a recolher custas e sucumbência. Tudo bem? As custas processuais e os honorários de sucumbência. Detalhe interessante. O STJ, aplicando o princípio da simetria, estendeu essa gratuidade também para os réus das ações coletivas. Então, olha que interessante. Os réus da ação coletiva também só vão recolher esses honorários sucumbenciais, recolher essas custas também, ao final, se houver comprovada má-fé. Na minha opinião, essa atuação do STJ é pífia, tá? Totalmente equivocada, mas houve essa decisão do STJ, esse entendimento do STJ, aplicando o princípio da simetria. Fechado? Feitas essas introduções, eu quero trabalhar com vocês o que, para mim, é o principal tópico dentro do princípio da gratuidade, excetuando, como eu já falei aqui, o regime das despesas processuais, que, repito, isso requer um vídeo específico. Fechou? Bom, a grande questão que tem que ser enfrentada aqui é: se o Ministério Público propuser uma ação coletiva e o resultado for procedência, pode o membro requerer a condenação do réu dessa ação coletiva para o pagamento de honorários de sucumbência? Então, olha só a ideia. Já assentei a premissa. A premissa é: as ações coletivas elas são gratuitas. Falei para vocês que para o STJ aplica-se aqui o princípio da simetria. Aí eu trouxe um caso. E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Se o MP requerer a condenação do réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, esse requerimento pode ou não ser acolhido. Basicamente,
os senhores vão encontrar 4 teses sobre o tema. Basicamente, os senhores vão encontrar 4 teses sobre o tema. Primeira tese, majoritária na doutrina, mas assim, bem majoritária na doutrina e capitaneada pelo STJ. Para a primeira tese, não é possível ao Ministério Público requerer essa condenação dos honorários sucumbenciais, porque simplesmente não pode ocorrer o pagamento. Então, olha só que interessante. Não é que o MP não possa requerer, não é só isso. Ele não pode requerer porque ele não pode receber. Essa que é a primeira tese. E ele não pode receber por quê? Primeiro argumento. Artigo 22 do Estatuto da OAB. Artigo 22 do Estatuto da OAB. O recebimento de honorários é exclusivo de quem exerce a advocacia. Então, essa percepção, esse recebimento de honorários é de exclusividade da advocacia. Segundo argumento, os membros do MP, e aí é óbvio, os membros do MP não podem exercer atividade advocatícia. Os membros do MP não podem receber, ou melhor, não podem exercer atividade advocatícia. Façam referência aos artigos 38, parágrafo 1º, inciso 2, 38, parágrafo 1º, inciso 2, 44, inciso 2 da LOMP. Então, 38, parágrafo 1º, inciso 2, combinado com 44, inciso 2 da LOMP. Então, vejam, se o MP, melhor, se os membros do MP não podem exercer a advocacia, eles não podem, por óbvio, e é uma antecedência e consequência, receber honorários advocatícios. Façam referência também ao 128, parágrafo 5º, inciso 2, letra A da Constituição, 128, parágrafo 5º, inciso 2, letra A da Constituição, que vocês vão combinar com 44, inciso 1 da LOMP. Então, 128, parágrafo 5º, inciso 2, é isso mesmo, inciso 2, letra A da Constituição, e 44, inciso 1 da LOMP. Então, veja, uma antecedência e consequência. Não é vedado ao MP exercer atividade advocatícia? Então, por óbvio, ele não vai poder receber honorários. Só um cuidado, que quando você estuda a organização do Ministério Público, você vai ver que há uma certa discussão se os membros do MP que ingressaram na instituição antes de 88 podem ou não advogar. Existe uma discussão sobre isso. Prevalece que podem sim advogar, porque eles ingressaram na instituição quando ainda não havia essa vedação. Terceiro argumento. A atuação funcional do membro do MP, ela não é custeada por meio dos honorários. Não, mas sim por meio dos tributos. Óbvio. A gente recebe, eu sou membro do MP, os meus subsídios são pagos por meio do recolhimento tributário. Lógico que eu falo recolhimento tributário, ninguém paga tributo para mim pagar o salário, não é isso. Mas eu sou custeado pelo erário e não por honorários. Então, para mim, essa primeira tese, para mim, é só ela que devia existir. Essa tese, para mim, é irrefutável. Mas, por dever de ofício, eu vou ter que citar e explicar para vocês as outras 3 teses. Segunda tese. A segunda tese parte da premissa da primeira, com os mesmos argumentos, a mesma linha de argumento da primeira, ou seja, parte da mesma premissa da primeira. Porém, sustenta que de legiferenda, ou seja, de lei a ser criada, sustenta que de legiferenda deveria ocorrer esse pagamento de honorários sucumbenciais, mas não em favor do membro do MP, mas em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, justamente para trazer maior proteção à coletividade. Então vejam, a segunda tese diz, olha, eu penso igual à primeira, mas de legiferenda deveria sim existir essa condenação, deveria sim existir esse pagamento, mas não em favor dos membros, em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. E tem autores da segunda tese que falam até o seguinte, na verdade você criou uma isenção
sem respaldo legal em favor do réu. Você criou uma isenção sem respaldo legal em favor do réu. Foi isso, na verdade, que o STJ fez ao aplicar o princípio da simetria, né? Ele criou uma isenção legal sem nenhum respaldo. Coisas que só o STJ nos brinda. Terceira tese. Para a terceira tese, a vedação constitucional, qual seja 128, parágrafo 5º, inciso 2, letra A, essa vedação constitucional, ela se aplica aos membros do MP e não à instituição Ministério Público. Então vejam só, qual é a premissa dessa terceira tese? Aquela vedação à percepção de honorários, aquela vedação à atividade advocatícia é com relação aos membros. Não existe vedação para que a instituição receba os honorários. Então, na verdade, os membros eles não vão requerer para que eles recebam os honorários. Eles vão requerer para que os honorários sejam pagos à instituição. Ademais, no microsistema, não existe regra que isente o réu deste pagamento. Ou seja, aí jaz aí uma crítica óbvia, à tese do STJ que usou o princípio da simetria. Porque o STJ, ao usar o princípio da simetria, ele simplesmente relegou ao oblívio o microsistema. Porque, repito, o microsistema não tem essa isenção que o STJ aplicou para o réu. Tudo bem? Então, para os defensores dessa terceira tese, seria aplicável de forma residual o artigo 85 do Código de Processo Civil. Seria aplicável de forma residual o artigo 85 do Código de Processo Civil. Quarta e última tese. Pode sim existir o requerimento, a condenação e o pagamento, desde que tenha sido tutelado por meio da ação coletiva um direito individual indisponível. Porém, o destinatário desse pagamento não pode ser nem o membro do MP e nem a instituição, mas sim o erário. Então não pode ser nem o membro, nem a instituição, mas sim o erário. Minha visão, essa quarta tese é ainda pior. Por que o cara vai pagar ao erário? Salvo se for caso de ressarcimento erário, mas aí é sanção dele. Tem nada a ver com os honorários. Aí ele está sendo sancionado porque ele causou uma lesão ao erário. Não faz o menor sentido. Para mim vai ser um enriquecimento sem causa do erário. Na verdade, se você quer sustentar que tem que ocorrer a condenação em pagamento, beleza. Mas que essa condenação e o consequente pagamento revertam em favor da coletividade e não em favor do membro nem da instituição, mas sim em favor da coletividade. E que esses valores sejam revertidos em favor efetivo da coletividade. Pelo menos essa é a ideia que eu sustento. Tudo bem, senhores? Então, bons estudos aí a todos.